Tem algumas observações, né? E uma coisa que eu converso com o André depois sobre a questão do salário mínimo também. Eu vou deixar um pouco de lado agora. Mas sobre infraestrutura, o ponto que o Nilson estava falando mais cedo era esse trabalho, um dos objetivos desse trabalho que eu ajudei participei nesse grupo de pesquisa era justamente tentar tirar essa polarização do debate, ou seja, mostrar como tem áreas, como o André estava falando, que o mercado privado quer entrar e querem entrar, principalmente em ativos de infraestrutura que já tem um fluxo de caixa estável, estabelecido, já consegue fazer uma estimativa para frente, as concessões, enfim, os chamados brownfield para frente, tem todo o mercado aí dentro de investimento privado na ponta e depois de transacionando essas carteiras depois via mercado secundário. E isso foi um dos objetivos de trabalhos, olhar como nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo, e na Ásia, investidores privados vêm fazendo isso, né, para justamente tirar essa coisa de uma coisa ou então outra, ou mercado de capitais ou é via Banco de Desenvolvimento. Então, foi olhar também como o Banco de Desenvolvimento oferece instrumentos de mitigação de risco, por exemplo, para atuar nas duas pontas, no secundário e na originação de projetos brownfield, por exemplo, que é uma área que os investidores privados querem entrar, porque você já consegue, você comprar o Galeão muito mais fácil que fazer um aeroporto no meio do centro-oeste, que você não sabe estimar a demanda, enfim, uma série de incertezas associadas. Então, era buscar esse lado. E é interessante que você falou do Brasil, quando você compara, né, países que investiram os big tickets em infraestrutura, né, o Brasil tinha até os mecanismos institucionais apropriados para você ter uma alavancagem mais forte desses investimentos, mas muito aquém do necessário, né? Se você for olhar o que foi feito em infraestrutura no Brasil, que já foi um marco importante, e, em particular, no mercado imobiliário, sem esquecer que existe no Brasil um déficit habitacional enorme. Minha Casa Minha Vida foi uma tentativa de entrar nesse mercado com toda a crítica que se existe. Muitos se esquecem que nos Estados Unidos foi feita uma coisa chamada Community Reinvestment Act, para fazer com que os bancos, forçar os bancos a entrar no mercado de baixa renda que nunca entravam. Então, tem uma discussão importante para saber onde que o mercado entra, e aí vem todo o trabalho, pulei muita coisa aqui em termos de recomendações, enfim, que foram feitas seguindo o projeto, justamente nessa área. E aí tem uma parte interessante, que é o mercado dizendo que o greenfield eles ficam fora. Como o André falou, não só da emissão primária desse negócio os caras não querem entrar, como no investimento também não querem. Tá? Então, assim, é interessante porque, como eles não querem entrar nessa fase, aí tem um outro ponto também, que você mencionou a questão do pipeline, né, de você ter uma carteira de projetos robusta. E isso não é particular só do Brasil. O mundo hoje sofre com uma inadequação de projetos na mesa. Tá? Eu tinha um gráfico que eu pulei aqui de pipelines hoje existentes no mundo, muito aquém das necessidades de investimento de infraestrutura no mundo. Então, tem toda uma discussão de como você usa o expertise para você montar um pipeline robusto, se você usa o know-how dos bancos de desenvolvimento, enfim, todo o staff, como que você usa o mercado privado, você precisa de uma agenda nacional de desenvolvimento também, para você ter setores prioritários, como no caso brasileiro, que você tem déficits de infraestrutura seríssimos que deveriam fazer parte da agenda. O Brasil deveria ser um grande canteiro de obras, dado o que se tem de déficit de infraestrutura e mercado habitacional. Né? Se você fala em agenda, em ano que vem, um ano eleitoral, qual será a próxima agenda de desenvolvimento? E aí parte da discussão que o André montou vem muito em função do programa do planejamento programático do partido que entrou em 2002, do Partido dos Trabalhadores, que um deles era ele tirar o Brasil do mapa da fome. Enfim, o salário mínimo foi feito uma das políticas utilizadas. Por isso que é interessante comparar com outros países, que você vê que o salário mínimo brasileiro não é lá essas coisas também, né? Então, subiu, mas também é porque saiu de uma base muito baixa. Então, esse projeto entra por aí. E aí você, quando vê os investidores privados falando, e eu vou terminar aqui, greenfield para os caras é private equity. É um risco que eles nem querem entrar. E nem vão entrar. E dizem que não vão entrar. Então, aí entra a questão da parceria entre os bancos de desenvolvimento e o mercado, para você saber onde que você entra. Nem todo ativo de infraestrutura ele é igual. Vocês sabem que muito bem, né? Já lidam com isso já há décadas, enfim. E o projeto era justamente tentar separar essas duas coisas, né? Onde que o público entra e onde que o privado entra também. E a questão da demanda é interessante, né? Porque se você fala de dois fatores, né? Greenfield, você está sempre se antecipando a demanda, né? Você está falando de projetos não só de infraestrutura, se você entra no chamado infraestrutura transformacional, enfim, novas tecnologias, é mais um passo à frente da demanda. Você cria um mercado que não existe ainda.
né? Então, isso requer uma visão e planejamento estratégico que estão ausentes na agenda hoje, discussão, enfim. Espero que talvez para o ano que vem... Para valer, né? Não, o que precisa, né?